Boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal, à minha casa. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta e aqui no meu canal eu ensino pessoas como você a superarem medos e inseguranças em menos de 2 meses. Medos e inseguranças que impedem as relações. Relações em qualquer área da nossa vida, relações conosco mesmo, com a nossa vida de saúde, nossa vida emocional, nossa vida intelectual, nossa vida profissional. O medo e insegurança que impede a nossa relação com nossos pais, fonte de muita coisa aqui dentro da nossa vida. Medo e insegurança que impede nossas relações com nossos parceiros, a nossa esposa, nosso marido, né? Que é fundamental, a gente passa a vida com a pessoa, poxa. Medo e insegurança que impede a relação com os filhos, com os filhos. E quantas pessoas, meu filho tem 40 anos, nem olha para mim, né? Quanta dor, né? Como? Como fazer isso, né? Como medo do recomeço? Por que temos esse medo? Vamos olhar para isso? Bora? Bora lá? Então, vamos nesse nosso episódio de hoje do nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça, falar do medo do recomeço, como superar para viver relações plenas, como superar esse medo. Recomeço e recomeçar são duas coisas diferentes, ainda que tenham o mesmo princípio, a mesma origem, né? Recomeço é um substantivo, e quando a gente fala medo do recomeço, a gente está falando de uma ocasião, de um momento. Recomeço das. Quero perdoar alguém, mas não estou afim desse recomeço, né? Desdobramento, esforço, sacrifício. Recomeço, vou abrir uma nova loja. Nossa, o recomeço, como foi difícil. Eu me imagino trabalhando, pagando imposto. Nossa, que sofrimento. Abrindo loja, esperando o cliente chegar. Nossa, o recomeço é um substantivo. E ele traz um peso, porque quando falamos de recomeço, qualquer substantivo a gente não consegue mudar, porque ele é o que é. Então a gente tem medo daquilo, porque é o que é. Né? Mas quando a gente fala em recomeçar, a gente está falando da nossa capacidade de ação, de agir, de entrar nesse substantivo recomeço e fazer tudo diferente. Né? Então o medo do recomeço já começa por aí, né? De você entender que a ação está em você, que a mudança está em você e que o recomeço pode ser totalmente diferente dependendo de como você entra nele, né? Então é por isso que nós vamos falar do recomeço, esse medo e o que a gente pode fazer, né? Bom, o medo do recomeço, mas a gente fala, Acrísio, eu não tenho, o medo do recomeço, ele é bom, né? O medo, né? Você sempre diz que medo é uma emoção e medo é importante na nossa vida. É, mas o medo é bom e não podemos viver sem ele, Cris. Eu aprendi numa live passada sua. Isso quer dizer que você não quer recomeçar. Isso quer dizer que você quer manter esse medo do recomeço. Tá. Não tem problema ter medo, né, gente? Não tem problema nenhum. O problema é quando o medo está impedindo com que eu avance, com que eu pule o muro, com que eu seja uma pessoa melhor. Então, quando o medo se interpõe, fica no meio entre mim e uma vida melhor, esse medo não é bom, tá? Então, medo do recomeço, eu estou focado no que eu me paralisa. O que eu quero falar hoje aqui para você é o medo que paralisa, não é o medo que eu tenho. Vou começar a live, 20 segundos para a live, a crise, para começar. Dá uma ansiedade, a mão gela, que eu vou fazer, né? Com essa tal liberdade, isso é da música. Quando eu penso numa letra, vem a música. E aí me dá um certo medo, mas isso é normal, eu me preparei, eu passei o dia pensando na live, passei o dia pensando nesse conteúdo, tem mais de 18 anos que eu trabalho com isso, eu enfrento os medos na vida, no cotidiano das pessoas e na minha, não é? Então, se você acha que o medo é bom e que não podemos viver sem ele, por isso você tem medo de recomeço, cuidado. Essa é uma desculpa que pode atrapalhar você de ganhar os ares,
de subir os patamares da sua vida, de fazer melhor a sua vida, tá bom? Então, vamos partir desse princípio. Bom, o que nós vamos falar hoje é o medo do recomeço nas relações, e não é só relação amorosa, não, pessoal. É nas relações como um todo, sou eu me relacionar. Inclusive, eu estou no meio dessa relação. Tá legal? Beleza? Nós vamos falar sobre 3 raízes do medo do recomeço. Vou trazer 3 motivos, 3 raízes, da onde vem. Vou falar de 3 manifestações do medo do recomeço nas relações da nossa vida. Vou falar de 3 impactos do medo do recomeço na nossa vida e vou falar da cura desse medo. Tá legal? Então, convida os seus amigos. Se você está gostando, bota um joinha. Se você está gostando do que nós vamos falar, bota um joinha aí e já convida mais amigos. Ó, pode fazer pergunta, tá bom? Tenha medo não, que aí eu, enquanto falo aqui, eu dou uma olhadinha e posso vir a responder. Mas faz pergunta dentro desse assunto, o medo do recomeço, tá bom? Vamos lá então. Raízes. 3 raízes, 3 raízes do medo do recomeço, tá bom? Lembra que o medo e a ansiedade nos afasta de termos relações melhores e ter plenitude. Então vamos lá. Raízes. Primeira raiz, traumas do passado. Os traumas, sem dúvida nenhuma, são grandes geradores de medos para recomeço. Dá um exemplo. Eu já tive empresa, né? Já tive empresa. Já quebrei empresa, a minha empresa. 2. Já quebrei 2 empresas minhas, né? Por vários motivos. E a terceira tinha todos os motivos para quebrar, mas continuou. O que foi que a pandemia fez, né? Essas dores de ter quebrado, não só de ter quebrado, porque quando a gente quebra uma empresa, vem muito problema, né? Vem a descontinuidade do trabalho, sentimento de fracasso, sentimento de inutilidade, a falta do dinheiro, as contas que chegam de todos os lados para você pagar, e aí você tem que fazer um exercício danado. E aí, quando fala, vamos abrir empresa? Medo do recomeço. Trauma do passado entra e diz, você vai passar por tudo isso de novo. E aí, eu vou parar? Ou vou continuar vivendo? Vou continuar vivendo, porque a vida é assim, não é? E aí a Cleissa diz, aí vem medo de arrependimento. Pois é, né? Mas a gente ao menos aprende, né? O arrependimento tem uma faceta aí nesse arrependimento. Eu comprei uma roupa, comprei ela pelo preço, ela era bonitinha, mais ordinária por causa do preço. Eu vesti e na primeira noite ela já rasgou. Aí eu me arrependi, por que eu comprei essa roupa nesse preço? Ela era tão bonitinha, mas vagabunda, né? E aí a gente se arrepende de ter feito algo. Aprendeu ou não? Eu vou comprar outra do mesmo preço? No mesmo lugar? Não, às vezes eu preciso investir um pouco mais para ter um resultado melhor, não é? Para não ter esse medo do arrependimento, né? Não significa exatamente que tudo que é caro é bom. Às vezes o barato sai caro, né? Tenho medo de muitas coisas, mas estou tentando sair do medo, Angelita Jacinta. Nós temos medo. O lance aqui, Jacinta, é o medo do recomeço. Nós estamos sendo desafiados a todo momento a recomeçar. Recomeçar não é voltar ao passado, gente. Recomeçar é trazer as experiências do aprendizado vivido nos erros e nos acertos e nos lançarmos daqui para frente. Entende? Senão, a gente não segue a vida, a gente vai ficar parado. Então, os traumas do passado são os primeiros. E, pô, eu posso fazer alguma coisa com isso? Posso. O que eu posso fazer? Ir na origem desses traumas e entender o que aconteceu. Né? Quando eu tive uma locadora de vídeo, há 30 anos, quando as locadoras de vídeo eram top, né? Quando existiam vídeos, né? E aí eu abri uma filial num bairro nobre da cidade, foi o primeiro erro. Não sabia que era erro, né? Mas a TV a cabo chegou naquele bairro.
E a TV a cabo tirou os clientes da loja. Ninguém queria assistir vídeo, queriam ficar na TV a cabo. E acabou, TV a cabo, acabou com aquela locadora. E aí eu não posso dizer que foi fracasso meu. Ai, você não viu? Mas como que eu ia saber dos acontecimentos futuros? Né? Quem ia saber da pandemia? Não é mesmo? Então, eu devo ir na origem, voltar nos acontecimentos, para poder trabalhar aquilo e dizer, hoje é outro momento, o que eu posso fazer com esse aprendizado. Nas relações humanas, por exemplo, eu fui traída pelo meu marido, e aí você traduziu que todos os homens traem. Olha, se você disser que todos os homens traem, como é que fica as mulheres? Que eu atendi e tenho clientes, mulheres que traíram. E aí eu posso dizer que todas as mulheres traem? Não. A traição é algo do ser humano, não do gênero, né? Mas aí a gente vai na cultura, né? A cultura faz isso também, né? A Valéria está dizendo aqui, medo de não ter aprovação do novo caminho, de não suprir as expectativas. Isso. Mas de quem são as expectativas que devem ser supridas? As suas. Não a dos outros. A dos outros, Valéria, não importa. Não importa, tá? Se você não se colocar em primeiro lugar, você sempre vai querer atender expectativas dos outros. Mas, vamos lá. Se você tem uma expectativa muito alta e não alcança, você se frustra, não é? Então, o legal é você ir dando passo após passo e olhar a sua evolução, não é? A Adriana diz assim: tenho muitos traumas do passado em vários aspectos. Às vezes sou corajosa demais, outras medrosa demais. Legal. Todos temos traumas do passado, tá? Tenho medo de abandono, medo de sair de casa, medo da vida. Aí se torna um problema, Eunice, porque você tem medo de abandono, medo de sair de casa, medo da vida. A vida não é para causar medo, Eunice. A vida é para causar boas surpresas. Eu quero a vida, eu quero viver o que ela tem para me dar. Mas os traumas acabam colocando em mim um óculos de desgraça, de que eu vou ser traída, de que eu vou ser abandonada, de que eu vou ser rejeitada. E eu fico procurando abandonos e rejeição e traição. E me uno a eles, entende? Cuidado. Então, dá uma limpada nisso. Traumas do passado, eu devo ir na origem. Segunda raiz, medo do desconhecido. Isso é tradicional. A gente não sabe o que vem pela frente, mas não é do desconhecido. Então vamos conhecer. Mas para conhecer, eu tenho que me arriscar, não é mesmo? Então, só se ama aquilo que se conhece. Então, se é desconhecido, sempre vai ser desconhecido, eu nunca vou me aproximar. Então, eu devo me arriscar para conhecer. E à medida que eu conheço, eu vou provando se esse é o caminho que eu quero ou não. E se não é o caminho, tá tudo bem, eu paro e vou em outro caminho. Não tem nada contra errar, nada contra dizer esse não é o caminho. Isso é certo. Isso é a melhor coisa que tem, porque você está em movimento. Esse não é o caminho que eu quero. O que eu posso fazer? Eu posso seguir em frente e retomar o caminho lá na frente, eu posso voltar, posso ficar parado, como muitos fazem, e não cresce, não é mesmo? Então, tenho medo de ir, dar o primeiro passo. Isso. Eu sei, Cida, que o primeiro passo é difícil. É como empurrar um carro que morreu, ele está parado, a gente precisa empurrar. Imagina que você só está sozinha no carro. O que é que você tem que fazer? Você tem que pôr o carro em ponto morto, tirar o freio, descer do carro, segurar o volante com uma mão e tentar não, empurrar o carro para ele começar a se movimentar. E ele ter um movimento suficiente para que chegue em determinado momento, você pule no banco, pisa na embreagem, gata a segunda, tira o pé e acelera para ele funcionar. Olha só, sozinha fazer isso. Então, mas se você não começar, o carro não vai funcionar e você não vai seguir a estrada, você não vai seguir seu caminho. É preciso seguir. Existe o medo do medo? É o próprio medo, Ribamar. O medo do medo é o próprio medo. Eu conheço algumas pessoas que foram meus alunos que ela tinha medo da noite, porque era a noite que o filho chorava, era a noite que ela tinha pesadelos, era a noite que ela achava que ia morrer, ela tinha medo da noite, de dormir.
Mas se você considerar que o dormir à noite era o medo, ela tinha medo do medo? Não, ela tinha medo da noite. Então, o medo do medo é o próprio medo, só que numa escala cada vez maior. E aí você vai tendo fobia. Aí você vai tendo cada vez mais uma catástrofe de medos, não é? Ok. Então, o que fazer com o medo do desconhecido? Desenvolver sua autoconfiança. O medo do medo é uma autoconfiança que está baixíssima, não é? E aí você precisa desenvolver essa autoconfiança. Como desenvolver essa autoconfiança? Espera, que eu vou contar até o final da live, tá bom? Como desenvolver a autoconfiança. E terceira raiz do medo, do recomeço, eu quero sair de casa, eu quero amar de novo, eu quero ter um novo emprego, sair desse emprego que me escraviza, que não me dá felicidade. Eu quero empreender de novo, eu quero me relacionar de novo com meus pais, eu quero ter uma boa relação com meus filhos, eu quero ter uma boa relação com meu marido, minha esposa. Então, é o medo do recomeço. A baixa autoestima. Eu já fiz uma live, um episódio exclusivo sobre baixa autoestima. Então entra no YouTube e procura os vídeos sobre baixa autoestima. É fantástico e o que você vai entender o que significa, da onde vem, como reconstruir. Né? Mas a baixa autoestima diz que eu não tenho valor próprio. E quando eu não tenho valor próprio, eu tenho medo de recomeçar, porque pode dar errado. Né? A Jo diz, eu não quero sair, gosto do meu mundo particular. Então tá tudo bem. Fica tranquila, Jo. Ninguém tá mandando você sair, não. Fica aí. Se tá bom no teu mundo, no dia que você quiser sair, você fala, tá bom? Se você quiser sair. Railene, eu sofro com tantos medos que estou prisioneira, estou surtando, não me socializo mais. E aí você tem que começar, olha só, baixa autoestima, medo do desconhecido, o que vão falar de mim, o que vão dizer sobre mim, o que vão fazer comigo. Tem trauma do passado, tá tudo junto, raízes desse medo do recomeço. Então é importante dar um passo, cuidar de você. Não adianta ficar parada, não adianta se trancar. Esse não é o remédio, ficar trancada. Se afastar de todo mundo. É ilusão achar que se afastar de todo mundo é um remédio. É uma ilusão ser feliz alone, no deserto, sozinha. Isso não é felicidade, isso é fuga, com um disfarce de felicidade, tá bom? Então vamos lá, o que fazer com a baixa autoestima? Se reconectar. Você se separou de você se afastou de você e das suas raízes que trazem muita força para você superar. Então, são passos importantes para você romper com essa raiz do medo do recomeço, tá? Então, lembra, para você superar medos e inseguranças que afastam você da relação com você e com o mundo, é você ficar ligada nessas raízes do medo do recomeço. O trauma do passado se cura indo na origem do trauma. Medo do desconhecido se cura com desenvolvendo a autoconfiança. E a baixa autoestima se cura com reconexão com você e com suas raízes. Tá legal? Então vamos em frente. Eu disse que tinha mais coisa. 3 manifestações do medo do recomeço. Quais são? Ansiedade e insegurança. Se você tem ansiedade e se sente insegura em tudo, eu me sinto insegura sozinho, eu me sinto insegura com as pessoas. Eu me sinto insegura nesse trabalho, eu me sinto insegura com meus pais, com meus filhos, onde eu estou. Eu sinto ansiedade de encontrar pessoas. Eu sinto ansiedade de ir para o trabalho. Eu sinto ansiedade de dormir. Uma ansiedade generalizada, manifestação do medo do recomeço, tá bom? A Eunice Antunes diz, e quando temos medo de viver? Quando tem uma hora marcada, um dentista, um médico, a boca seca, a crise de choro toma conta e eu travo. Então, tem raiz isso aí. Isso é um trauma de infância, Eunice. De infância, de adolescência, tem um trauma aí. Tem mais de 18 anos que eu tenho treinamentos presenciais de desenvolvimento humano. E nas primeiras vezes que eu soube que teria um médico lá dentro, quando eu ia falar sobre um assunto que tocava a saúde, a minha língua secava, eu não conseguia falar. E demorou para eu cair a ficha de que isso era insegurança, medo de ser julgado, ser criticado por aquele médico que estava lá dentro. Sabe o que é que eu fiz? Quando eu percebi, eu disse o seguinte, para mim mesmo, estava num próximo treinamento com um médico lá dentro.
e a língua secava. Era um sinal do inconsciente para o meu corpo dizendo: você está frito, tem um cara aí te julgando, ele sabe mais do que você. Aí eu ia para frente do médico, olhava para ele e dizia: você me dá licença? Eu vou falar um pouquinho sobre sua área. Eu sei muito menos do que você. Se você achar que tem algo que está errado, depois você me ensina. Mas agora eu quero falar para todos. Dá licença, tá bom? E aí jorrava saliva de novo na minha boca e eu vencia o medo. Quando eu não reconheço o medo que me domina, ele continua me dominando, tá bom? Sim, parece, não parece não, é um tipo de pânico, tá? É um tipo de pânico. E tem como curar isso, tá? Segunda manifestação do medo do... como superar essa manifestação de ansiedade e insegurança? Viver o momento presente. E o momento presente, ele traz algo, tem que ter muita consciência para fazer isso. É um exercício que a gente faz, que eu faço com os meus alunos, de entender o funcionamento da mente, das emoções, que ficam bem aqui, lá no centro do cérebro, e do corpo. Entender esse funcionamento. E é um exercício de trazer você para o agora, para o aqui, agora. Presta atenção, porque quando você sai no seu pensamento, você começa a ter essas crises. Então, é se conectar com o presente. É um exercício que a gente faz. E a gente aprende. E a gente começa a dominar a nossa vida. Viver o presente é bom demais. Mas com tanta informação na nossa mente, com tantas notícias via internet ou televisão de que vai acabar o mundo, de que está dando tsunami aqui do lado, temporal severo, está caindo casa, está rachando o chão, a África está se separando, se afastando por um rachado, que vem mais outra pandemia, que está crises de o pernilongo, a Aedes aegypti matando todo mundo. A gente começa a entrar em pânico. Porque é um sistema de defesa. Eu não posso morrer, eu não quero morrer. E aí todas essas informações alucinam a gente. E a gente fica com o pensamento lá na frente. Sabe? Lá na frente, no medo, no que vai dar errado. Catástrofe o tempo todo. Para quê? Para se proteger. Mas a gente sai do normal. Então, viver o presente. Segunda manifestação, apego ao passado. Caramba. Se há uma coisa que mantém você na dor, na ferida, sangrando a ferida, é você ficar apegado ao passado, ao que te aconteceu, às dores, à traição, ao xingamento, ao rebaixamento, ao bullying, ao desprezo, ao abandono, à rejeição. Você mantém essas dores vivas em você até hoje. Passados 30 anos, passados trocentos anos, você continua com elas vivas, como se elas estivessem aí. Mas elas estão aqui dentro. E você mantém o passado vivo. Eu tinha um amigo, se tornou meu amigo, um mendigo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na época das locadoras. Ele todo dia ia lá na locadora pedir um dinheirinho. Eu dava. E eu chamava ele de meu cliente. E um dia eu perguntei, cara, tem um ano que você vem aqui, você tem uma faixa branca limpinha no seu joelho direito. Quando é que ele vai melhorar? E ele disse, se eu melhorar, eu nunca mais ganho ajuda de ninguém. Entendeu? É assim que você faz com o passado. Você mantém ele vivo. Para quê? Você sabe o que ele traz para você. Mas só traz dor. Você está ganhando alguma coisa com essa dor. Não se engane, você está ganhando alguma coisa com essa dor. Ela não está aí à toa, não. Porque se não tivesse ganhando zero, nada, você já tinha mandado ela para ponte que partiu. É ou não é? É desse jeito. O que você faz para sair do apego ao passado? Criar novas memórias, memórias atuais. E não só tem passado triste, tem passados felizes. Você já viu aquela pessoa, talvez seja você, que coleciona medalhas dos campeonatos, medalhas das corridas do passado? Olha, quando eu era jovem, há 20 anos atrás, todas as medalhas. Você tem alguma medalha de hoje? Não. Está vivendo do passado. O que você tem de hoje? De hoje, no presente. Faz um presente melhor para você. Para de viver dos louros mortos do passado ou dos defuntos mortos do passado, né? Então, apego ao passado, cria novas memórias, busca
coisas novas para você. A Lena dizendo, eu preciso muito deixar o passado no passado, mas não consigo. Consegue. Não fala, não consigo, Lena. Essa frase enterra... Sabe essa frase? Mas não consigo? É aquela pedra que você coloca no buraco para tampar o caixão? É essa pedra. Mas não consigo. Né? Fala assim, ó. Ainda não consegui. Ainda não. Não ponha pedra nas possibilidades da sua vida, não joga a última pá de cal. Libera a sua vida. Eu preciso muito deixar o passado. E também não precisa, não. Precisar é obrigação. Você não tem obrigação, você tem merecimento. Eu mereço, e olha só, eu mereço deixar o passado. Ainda não consegui. Estou em busca de. Olha como é que fica essa frase, pessoal. A Lena disse assim: eu preciso muito deixar o passado no passado, mas não consigo. Olha para a Lena está assim. Agora, olha a Lena falando a frase de outra forma. Eu mereço deixar o passado. Ainda não consegui, mas estou à procura. Como você vê a Lena? Assim. Não é? Então, muda suas frases, que você vai mudar a sua visão de vida. Tá? Terceira manifestação de medo do recomeço. Procrastinação e autossabotagem. Essa frase, eu não consigo, é autossabotagem. Tá? Eu preciso, é autossabotagem. Ninguém precisa, a gente merece. Tá? Então, procrastinar, o que você deve fazer já. Eu não tenho agora. Possibilidade? Tem sim. Eu não tenho tempo? Tem sim. Eu não tenho dinheiro? Tem sim. Quantas vezes eu disse que eu não tinha dinheiro e apareci com um celular novo? Quantas vezes eu não tinha dinheiro e apareci com um carro novo? Quantas vezes eu não tinha dinheiro e apareci com uma roupa nova? Eu não tinha dinheiro para mim, para mudar as coisas lá de dentro. Mas a de fora, a carenagem, nossa, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, é ou não é? Então, isso, Adriana, você passou por muito sofrimento, eu respeito o seu passado. Todos nós passamos. Eu admiro a força das crianças. Como as crianças são fortes e corajosas. Dentro de cada um de nós adulto existe uma criança louca para se encontrar novamente. E eu estou dando essa possibilidade, vou falar no final da live sobre isso. Liberta a sua criança para ela te ajudar, tá? Então, o que fazer com a procrastinação e autossabotagem? Arriscar. Arrisque. Não existe atividade humana sem riscos, diria Fernando Pessoa, grande filósofo português. Não existe atividade humana sem riscos. Arrisque e aprenda. Arrisque e aprenda. Lá na Google tem uma placa escrita bem grande, R+. Quanto mais você busca, mais você aprende. Mas se você não quer errar, você não vai arriscar, você não vai à busca, à procura. Não é mesmo? R+. Isso. Hoje superei, sou considerada uma mulher forte. Parabéns, parabéns, é isso mesmo. Impactos do medo do recomeço. Bora ver? Primeiro, relacionamentos afetados. Quando você tem medo de recomeçar, seus relacionamentos são afetados. Você não perdoa, você não deixa o passado no passado, você não abraça, você não começa. Quando você não quer saber do recomeço, os relacionamentos profissionais não crescem. Você fica parado, você não cuida de você, você se distancia dos seus pais. Quantos anos faz você não fala com seus pais? 20 anos. Meus pais já morreram. Não é isso, não. Quantos anos você ficou sem falar com seus pais? 20 anos. 30 anos. Com seu irmão? 20 anos. Isso. Relacionamentos afetados. Medo do recomeço. Porque eu não quero passar pelo que passei. Isso aí a gente não recomeça. Segundo, impacto do medo do recomeço. Carreira estagnada. Olha para a sua carreira. Quantas vezes eu disse aqui que eu tenho 2 alunas que na mesma semana me disseram: 30 anos de trabalho, me aposentei de uma droga de trabalho que eu nunca gostei. Trabalhei os 30 anos lá, nunca gostei. Carreira estagnada, nunca cresceu. Por quê? Medo de recomeçar. Medo de perder a merreca, com todo respeito, mas merreca porque poder ganhar mais, se arriscasse e dissesse: eu quero o que me faz feliz. A gente feliz, a gente vive mais, não é?
Você tem, sim, tem medo de se relacionar novamente. Acredito, Marta, acredito. Vamos junto, que tudo vai ser superado. Você tem um coração grande. Terceiro, impacto, saúde mental comprometida. Saúde mental não é loucura, também pode ser, mas ansiedade é saúde mental. Depressão é saúde mental, né? Ficar sem controle emocional é saúde mental. E então, o impacto do medo do recomeço. Olha só, relacionamentos afetados, carreira estagnada, saúde mental comprometida, só três, para trazer só três. Medos e inseguranças fazem isso. Será que isso não importa para você? Acrísio, para resolver o medo do recomeço e superar, o que eu faço? Um obstáculo você deve superar. Você quer saber? Supera um obstáculo e você vai resolver isso. Vamos lá? Que obstáculo? Crença limitante. O que é uma crença limitante, Cris? Aquilo que você acredita que está impedindo você de avançar. Tipo assim, eu não consigo, mas eu não consigo. É uma crença limitante. Está dizendo que você é limitado. Nunca diga isso, né? Então vamos ver que crença é essa? Que crença é essa? Não dá para mudar em pouco tempo. Putz, grilo. Dá para mudar em pouco tempo, em menos de 2 meses, 5 semanas. Menos de 5 semanas. Dá para mudar em pouco tempo, sim. Essa é uma crença limitante quando você diz não dá para mudar em pouco tempo. Talvez seja uma autossabotagem. Quer ver como? Porque neuroplasticidade da nossa mente. Nossa mente é capaz de se reorganizar. Neuroplasticidade. Os neurônios se reorganizam para traçar um novo caminho. Um médico neurologista que teve AVC, teve paralisia de um lado, o braço dele já não mexia, ele resolveu mudar o caminho de conexão pela mente do braço e começou a mexer o braço. Ele criou outras conexões, neuroplasticidade. Nós podemos fazer isso. Quando você diz eu não consigo, diz eu ainda não consegui, mas estou procurando a saída. Entende? Neuroplasticidade é uma capacidade cerebral de reconstruir. Agora, tudo o que você alimenta, vive. Se você não alimentar pensamentos bons, toda a capacidade de pensamento bom na sua vida é reduzida. Tá legal? É isso que acontece. Segundo motivo que é possível mudar em pouco tempo. Efeito composto de ação consistente. Nossa, que nome difícil, Acrísio. Não é não. Sabe como é que eu chamaria isso aqui? De grão em grão a galinha enche o papo. É efeito composto, de grão em grão. A galinha enche o papo. De grão em grão, ação consistente. Ela não para, não para, não para. E ela vai enchendo, colecionando, colecionando, ela enche o papo. Efeito composto. Um degrau de cada vez, um degrau de cada vez. Eu posso subir um degrau de cada vez, um degrau de cada vez. E quando você olha para trás, você subiu uma escadaria enorme. Efeito composto de ação consistente. Mudança de hábitos. Mude o seu pensamento. Começa pelo primeiro degrau, pelo primeiro grãozinho. Muda seu pensamento. E você vai mudar muita coisa na sua vida. Terceiro, paixão à primeira vista existe? Quantas vezes você disse, eu me apaixonei na primeira vista por essa pessoa? Ué, se é possível se apaixonar quando você nunca gostava, então você está dizendo que mudar em pouco tempo é possível. Isso é neuroplasticidade. Então você sabe que é possível mudar. Você só está aplicando não é possível por comodidade, para não enfrentar o pau que você tem que enfrentar para mudar, porque você ficou acomodado, não é? Então. E quarto, eu não vou dar mais outra explicação sobre que é possível mudar rapidamente. Repetição, vontade e resultados. Tudo que você faz repetidas vezes, você aprende. E quando você faz repetidas vezes com vontade, você aprende muito mais rápido. E quando você faz repetidas vezes com vontade e vê o resultado, você se empolga e faz mais. Mudança em pouco tempo. Tá legal? Então, para de dizer que não dá para mudar em pouco tempo, porque não tem sustentação científica nisso que você fala, tá bom? É possível mudar em pouco tempo. Para resolver o medo do recomeço, qual o caminho da cura, Crísio, em pouco tempo? A imersão, o caminho da coragem, que vai acontecer semana que vem, dia 29/4, segunda-feira da semana que vem. É isso? Não. Hoje que dia é? 22. É isso mesmo, né? Semana que vem, segunda-feira de semana que vem, dia 29, né? Online gratuito.
Tá bom? Então, o que é que você tem que fazer para participar dessa imersão Caminho da Coragem? Presta atenção, se você ainda não está inscrito. Clica no link da bio. Clica no link da bio. E você vai ser direcionado para o meu site. E lá você vai se inscrever e vai entrar no grupo do WhatsApp. Se der algum problema, porque o WhatsApp tem sido meio sacana ultimamente. Se der algum problema para entrar no grupo, você entra em contato comigo. Ou se nenhuma dessas possibilidades der certo, você escreve "eu quero" em algum comentário ou numa mensagem no direct para mim no Insta, tá bom? Beleza? Faça isso. Entra na imersão Caminho da Coragem, que você vai aprender o caminho da cura, de como se libertar do medo de recomeçar. O medo do recomeço. Dia 29 ao dia 5 de maio. 29 de abril a 5 de maio. E tem o seguinte, pela primeira vez eu vou fazer um encontro. Serão 3 aulas e um encontro. Um encontro fechado para aqueles que querem dar um passo comigo. Um encontro maravilhoso em que nós vamos fazer atividades, tá bom? Então, entra, faça a imersão Caminho da Coragem. E se você gostou, bota um joinha, bota um coraçãozinho aí, poxa, para de ser econômico, né? Tá louco, né? O que você mais gostou nessa live? Escreve aí para eu saber. Aí, Cida, valeu, Simone. O que você mais gostou? Ó, Eunice, eu não sou muito feliz quando falo de rótulos. A nossa sociedade aprendeu a viver em rótulos, e quando a gente dá um nome, a gente se encaixa dentro daquele lugar, sabe? Eu não gosto muito de rótulos, não. Eu prefiro olhar para você como Eunice e trabalhar com você como Eunice. Então, Eunice, entra na imersão Caminho da Coragem, tá bom? Grátis de online. Sai dos rótulos. Sai dos rótulos. Os rótulos não têm feito ninguém feliz. Os rótulos têm feito as pessoas irem para as farmácias, para os hospitais, para os laboratórios. E elas continuam frequentando esses mesmos lugares sempre. Tá bom? Os rótulos. Tá bom? Obrigado, Aninha, pelo agradecimento. Que live, que bom que vocês gostaram do episódio de hoje, tá bom? Fiquem bem, eu agradeço. Amanhã tem mais. E eu esqueci de dizer qual que é. Amanhã eu digo qual vai ser o tema da live de amanhã, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, uma boa noite. Eu fiz questão de fazer a live hoje, sabe por quê? Porque hoje é meu aniversário. Eu faço hoje 65 anos de vida. Eu nunca esperei chegar nessa altura e quero chegar a 120, tá bom? Dando muito trabalho. Então, eu separei um momento para vocês, ao vivo, no dia do meu aniversário, para dizer: viver vale a pena. E sabe o que é bacana de viver? Porque meu pai e minha mãe me deram o dom da vida. E hoje eu sou responsável por essa vida. E sabe por que é mais bom viver? Porque além dos meus pais terem me dado a vida, meus irmãos mais velhos trilharam um caminho árduo para que quando eu chegasse, sou o quarto, eu encontrasse o caminho asfaltado. Eu peguei uma folga danada, mas meus irmãos mais velhos suaram, né? E eu agradeço eles por terem vindo antes. A vida é muito boa quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido das minhas emoções, da minha mente, do meu espírito. A vida é muito boa porque tenho filhos amados, tenho netos queridos, porque tenho uma esposa maravilhosa que me ama, cuida de mim, né? E que estamos juntos. Gratidão a vocês. Eu quis dar um pouquinho esse presente para vocês. Fiquem bem. Um grande abraço para vocês e amem a vida de vocês. Ela é valiosa. Muitos querem que você acredite o contrário. Não faz isso, não. A vida vale a pena. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Dá licença que eu vou desligando.